Bem-vindos ao programa Revigore Sua Alma, um programa que lhe dá insights, soluções claras e objetivas para que você possa eliminar a sua dor emocional, para que você possa estar lidando de forma eficaz com o seu trauma, para enfim ter alegria, lembrando do seu passado, lembrando da sua infância, de forma descomplicada, sem choro, remorso, sem dor. Poder ter uma vida leve, muito diferente daquilo que você está acostumado quando está ligado à dor. Então, todo o tema de todo esse programa, a gente vai estar falando aqui sobre os traumas, sobre as suas dores relacionados a agressões físicas e verbais ocorridas na infância. E o tema de hoje em específico é ditadura na infância, violência doméstica, seja ela vivenciada ou presenciada na infância. E para que você tenha um pouco de clareza aqui, queria que você pensasse um pouco, o que seria agressão? O que seria violência? Violência e agressão seria toda e qualquer ação, ou até mesmo omissão, que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica do ser, que limite e dificulte a sua liberdade de ir e vir, o seu desenvolvimento pleno. Neste caso, no vídeo, toda e qualquer criança e adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança, de 0 até 12 anos incompleto, este ser é considerado criança. E de 12 anos completo aos 18, temos aí a fase da adolescência. Então, do 0 a 18 anos é considerada a fase da infanto-juvenil. Então, são pessoas que necessitam de proteção durante o seu desenvolvimento. Então, esse tipo de ação que denigre, que prejudica o desenvolvimento da criança, que dificulta o bem-estar do adolescente, ocorre geralmente no seio familiar. Então, esse grupo de pessoas de 0 aos 18 anos, elas consequentemente estarão suscetíveis a esses tipos de ações, ou até mesmo omissão, bloqueando todo o seu direito de ir e vir, a sua liberdade, o seu desenvolvimento pleno. E esse tipo de violência pode ser tanto presenciado, onde a criança presencia o seu agressor, no caso o pai, agredindo tanto fisicamente quanto verbalmente a sua mãe, ou então até mesmo ela é a vítima da situação onde ela sofre todos esses maus tratos, sejam verbais, sejam físicos. Os verbais a gente inclui os terrores psicológicos, as ameaças, as humilhações, sejam elas em público ou não. E os físicos são as mais diversas surras que você pode imaginar, os mais diversos castigos cruéis você pode imaginar. Então, toda essa carga emocional, toda essa situação, seja ela física ou verbal, contribui para que esse ser em desenvolvimento tenha uma infância ferida, tenham marcas tanto físicas quanto mentais, que te geram a informação de uma infância ferida, prejudicada. Este pequeno ser, seja criança ou adolescente, quando não tem essas dores abordadas de forma adequada, quando não são tratadas, ele acaba crescendo e desenvolvendo vários distúrbios de comportamento, de humor, podendo até mesmo gerar doenças autoimunes, justamente como referência a toda a carga emocional que veio guardando desde a infância. Então, se na fase escolar a criança passa por um período de estresse que é considerado normal, né? Escola, responsabilidades, prova. A criança que passa por um trauma na infância, que tem uma infância ferida, ela acentua essa carga 3 vezes mais. Então, se é uma criança que em um determinado momento passa por um estresse, né, durante o desenvolvimento na escola, ela começa a ficar totalmente mais agressiva do que o esperado, começa a ficar muito mais introspectiva do que o esperado, muito mais melancólica do que o esperado, muito mais depressiva, podendo cometer até mesmo atos de suicídio, como proteção, como medo, como fuga de toda essa dor que carrega dentro de si. E quando elas recorrem, né, aos fins de vida, é aí que ela começa o uso dos entorpecentes, do álcool, das drogas, do sexo, da prostituição, como meio também de fuga.
como meio de tentar abrandar toda essa carga emocional, toda essa dor emocional que está ali guardada, que ela não soube lidar quando criança, que não ajudaram ela a lidar com esse lixo emocional. Então ela guarda ali e essa dor tenta vir à tona, e a criança ou adolescente, para tentar abrandar toda essa carga, ela começa a se envolver com entorpecentes, sejam medicamentosos, sejam drogas, álcool, sexo, enfim, algo que lhe dê um prazer momentâneo para tentar abrandar o sofrimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define como maus tratos não só os danos físicos e verbais, os danos psicológicos, na verdade, além do ato sexual, além da violência sexual, atos de negligência, omissão de comportamento, omissão de cuidados, também é considerados maus tratos, suficiente também para gerar danos, sejam eles físicos e psicológicos, no seu desenvolvimento. E nessa classificação da OMS também está incluso todo e qualquer tipo de exploração que dificulte o caminho, o desenvolvimento, o crescimento saudável desse ser. Todo quanto é tipo de situações que ela é exposta e que tire toda a sua dignidade, a sua valorização, que tire o seu poder de escolha, que resulte na aniquilação que o ser tenha de confiar em si mesmo. Talvez você me acompanhando em todo esse histórico aqui esteja assustado, Poxa, danos à criança. Só que pouco sabe é que os nossos tataravós, os nossos avós, os nossos ancestrais passaram por isso. Só que não era divulgado. Eu fui fazer um levantamento aí de artigos, para saber do que aconteceu, Porque eu estava estranhando de um período até o período de fazer um levantamento. Pessoas, eu tenho 35 anos, pessoas mais novas do que eu, 24, 25 anos, e pessoas 10 anos mais velhas do que eu, com seus 45 anos, passaram pelo mesmo histórico de vida, pelo mesmo padrão, pelo mesmo trauma. Eu fui buscar mais a fundo e fui vendo que em 1950, 1953, já se levantava-se estudos de tamanha agressão que esse público jovem sofria, de tamanha atos de crueldade que esse público sofria. E vamos lembrar aí o povo da escravidão, a gente não pode excluir eles. Vamos lembrar aí dos nossos índios, a gente não pode excluir eles. Essas crianças, sejam elas escravas, sejam elas dos índios, enfim, sofriam esse tipo de castigo, sofriam esse tipo de violência e agressão. Só que por ser escravo, ninguém dava bola. Porém, nas décadas de 50, 1950, não eram escravos que apareciam nos pronto-socorros com as pernas quebradas, com fraturas cranianas. Não eram escravos que apareciam com amputações de braços e dedos resultantes de surras. Não, eram crianças que tinham famílias importantes. E os médicos começaram a ficar assustados. Como que esse monte de criança aparece assim dessa forma? E os pais chegavam, caiu do cavalo, caiu disso, daqui. E os médicos começaram a se alarmar. Alguns, pelo costume da época, pela crença de que o pai é o chefe da família, o que o pai fala, falou e tá acabado, o que ele faz, falou e tá acabado, muitos calavam a boca, muitos se omitiam e mandavam a criança, depois de colocar o braço no lugar, para casa, na mão do agressor. Então, todo esse sinal característico de horror começou a levantar o ouvido, começou a alarmar muitos profissionais da saúde que recebiam em seus consultórios crianças mutiladas, crianças com roxos, crianças das mais diversas formas. Inclusive, em 1961, estava tão latente o caso de crianças aparecendo espancadas, que ainda eram espancadas, Fora os casos em que elas iam a óbito. Eles fizeram um congresso. E nesse congresso, onde se reuniram para falar dos casos que estavam demais de crianças aparecendo em seus consultórios dessa forma, deram até um nome para esse tipo de situação: Síndrome da criança espancada. Era isso que era relatado naquela época.
em 1961. Então, todo quanto é tipo de criança que aparecia nos consultórios com esses tipos de situações, com esses tipos de quadro clínico, ela já era enquadrada no síndrome da criança espancada. 1961, a minha mãe é de 1960 e hoje tem 62 anos. Então, há 61 anos atrás, esse tipo de perfil de criança que aparecia nos consultórios já era nominado. Então, se há 61 anos atrás já se acontecia e foi documentado, foi mostrado na mídia, foi levado a público essa situação que muitos omitiam, inclusive a igreja, imagine o que os nossos pais, os nossos avós passaram. Quantos foram omitidos, quantos casos foram a óbito e não vieram a público, justamente por omissão, o medo, o respeito ao patriarcal. O que o pai falou, está falado. O que ele decidiu, está decidido. Então, se você está me acompanhando em pensamento, tem toda uma era do passado de ditadura. Tem toda uma era do passado de reprogramação mental em que tudo se resolve na violência. Tudo se resolve na foice, tudo se resolve no chicote. Ou vocês esqueceram como eram tratados os escravos, os indígenas. Errou, é castigado. Falhou em obedecer as minhas ordens, é castigado. Falhou em fazer o que eu mandei, é castigado. Falhou em ceder à minha exploração, é castigado. Observe aí essa programação. Ela não veio de agora. Os nossos pais não nos bateram à toa. Eles não nos passaram essa reprogramação de violência à toa. Eles sofreram uma carga muito pior. A diferença é que a gente está muito mais consciente, porque na nossa época que nascemos, isso estava sendo divulgado a público, mediante aos inúmeros casos de crianças que apareciam fraturadas, amputadas, fora as que vinham a óbito. Então, os nossos pais sofreram muito mais do que a gente pode imaginar. Então, conforme eles foram estudando sobre essa síndrome da criança espancada, eles foram vendo que aquelas crianças que passavam por esse tipo de situação cresciam com distúrbios seríssimos, cresciam com comportamentos agressivos, quem dirá psicopatas. Então, elas foram observando que isso tinha um grande impacto no desenvolvimento da criança, do adolescente, e que isso deveria ser resolvido. Afinal, ninguém queria uma sociedade cheia de psicopatas, cheia de pessoas com distúrbios emocionais. Então, eles focaram na violência física, mas esqueceram da verbal. Focaram na violência sexual, focaram na violência física, focaram no físico, no que as crianças apresentavam no físico, no clínico, e esqueceram da verbal, do terror psicológico, das ameaças. Então, as crianças, mesmo que elas aparecessem com algum dano físico, elas passavam por todo um terror psicológico para se manter em silêncio. Tanto que há uns anos atrás isso é tão pouco divulgado que até um simples eu te odeio, você é nojento, é porco, é encarado como uma coisa boba, mas não encaravam o quanto que isso influenciava o subconsciente da criança e do adolescente, o quanto essa frase gerava transtornos no seu desenvolvimento como adulto. Então, todo mundo encarava como impacto físico, mas esqueciam do terror psicológico, esqueciam das ameaças, esqueciam das humilhações que esse público juvenil passava. Então, mesmo que rompesse o vínculo físico, mesmo que rompesse as agressões físicas, o psicológico continuava. Então, por ser um caso novo ainda, por ser um caso de estudo, tinha assim um nome, né? Síndrome da criança espancada, mas ninguém sabia como lidar com isso. Então, mesmo que as crianças chegassem aos consultórios médicos, aos postos médicos, ali para resolver uma fratura de quadril, uma fratura de fêmur, uma fratura de braço, uma fratura craniana, eles não tinham o que fazer com essas crianças. Mandavam de volta para a mão do agressor, mandavam de volta para sua prisão no lar, onde ela consequentemente iriam sofrer novas agressões. Então você pense aí, a galera que nasceu na década de 65, igual o meu pai, até a década de 90. Olha as histórias.
Se você duvida, procure conversar com pessoas nessa faixa de idade e pergunte para ela como que foi a sua infância. A cada 10 pessoas, 9 vão te contar casos talvez mais leves, talvez mais brandos, porque ela tem medo de se expor à vergonha de falar como que foi a sua infância. Mas de cada 10, 9 tenham passado por situações de agressões verbais, agressões físicas, agressão sexual. Então esse público veio à tona, esse público só tem conhecimento desses fatos da infância graças a um grupo de pediatras que se reuniram para compartilhar o conhecimento das inúmeras crianças que apareciam, ora com fraturas, ora com amputações, queimaduras por ácido, queimaduras por fogo, enfim, as mais diversas torturas que você pode imaginar. Então, graças a esse grupo de pessoas que estavam estudando soluções, formas para tentar conter isso, que nós, nessa faixa de idade, temos a condição, a consciência de entender o que aconteceu na nossa infância e entender que isso é inaceitável, prejudicou-nos na frente, nos prejudicou enquanto adultos. Porque até então era comum o pai pegar uma borracha e sentar na lata do menino. Era comum o professor pegar uma vara e sentar nas pernas do aluno. Era comum o padre corrigir o coroinha à base de porrada. Era comum o avô, o avó, sentar-lhe a mão na lata quando a criança não fizesse algo que o obedecesse. Então, o ato de conversar, de dialogar, não existia naquela época. Tudo era à base de chutes, porradas, agressões as mais severas que você imaginar. Fora o terror psicológico, as ameaças, as humilhações. Não existia conversa. Era dessa forma que as coisas eram conseguidas. Esse era o método de educação das crianças naquela época. Crianças, aqui me incluo eu. E aqui talvez inclua a minha irmã, inclui meu irmão, que também era no final da década de 90. Então essa galera toda aí passou por esse método de educação. Inconscientemente hoje está como adulto replicando essa barbeiragem, replicando isso nos animais de estimação, replicando isso nos seus filhos, nas crianças, nos idosos. Replicam esse comportamento agressivo e não sabe por quê. Quem aí lembra do briga de marido e mulher? Ninguém mete a colher. Esse fato é muito marcante na minha vida. Houve uma época em que eu fui visitar minha tia. E corre pra lá, corre pra cá na rua, né? E eu vi uma cena que me marcou. Eu não sei por qual motivo o marido e a mulher estavam brigando. E ele obrigou a sua esposa a pegar o chinelo, que ele iria bater nela. Pediu para ela debruçar em cima do seu colo, pegou o chinelo e começou a bater na esposa. Aquilo me chocou a tal ponto, eu falei, como que é isso? Aí ele viu que eu estava notando aquilo e falou, o que é? E ameaçou a me bater. Então esse comportamento agressivo não veio porque ele quer, é porque é o que está programado na cabeça dele. É o método que ele reconhece como efetivo e eficaz para as pessoas fazerem o que ele ordena. Porque afinal, naquela época, acho que na década de 90 ainda, o pai, o patriarcal, tinha poder e tinha voz. As mulheres eram violentadas e espancadas e todo mundo era omisso. Fora as crianças. As crianças e adolescentes ainda também passavam por isso e todo mundo era omisso. Todo mundo calava por medo, por costume, pelo hábito de omitir. O problema do outro não é meu. Se o outro pede socorro, eu tampo meus ouvidos. Isso era a lei naquela época. E essa cena que eu descrevi para vocês, senhores, ocorreu de porta aberta na rua. Quem passava via. Você acha que alguém foi ajudar aquela senhora? Você acha que alguém foi intervir no marido que estava batendo nela? Mesmo que seja com chinelo. Chinelo.
Você acha que alguém foi? Não. Eu me pergunto hoje, como que deve estar o psicológico dos filhos desse casal? Como que deve estar o psicológico da esposa, se ela continua ainda com esse homem? Enfim, é toda uma programação que se replica e nem é necessário que o ser que se passa por isso tenha consciência e rompa esse padrão doentio. Esse agora que eu vou te contar, eu já estava mais velha, foi um amigo do meu pai, ao qual eu tinha um grande respeito por ele. E nesse dia, eu vi ele chegar embriagado. E eu não sei por qual motivo, ele começou a bater na esposa. E ela subiu para a rua pedindo ajuda. Você acha que alguém foi socorrer? Ele puxou ela pelos cabelos, arrastou a cabeça dela na parede, saiu arranhando ela toda, batendo nela no meio da rua, até que ela entrasse para ele terminar o serviço. Alguém foi socorrê-la? Eu vi como criança e me choquei com aquilo. Será que nenhum adulto viu? Ninguém viu? Então, era lei naquela época a omissão. Ninguém ajudava ninguém. Então, senhoras e senhores, essa monstruosidade que você vê nos jornais de homicídio e sei o que, feminicídio, vem da omissão lá atrás, que permitiu a reprogramação do marido hoje agressor, do marido hoje que violenta. Essa programação que você vê na sua mãe, que tanto te bate, tanto te humilha, ela não faz porque quer. Ela vai porque está condicionada. É o que ela entendeu como um eficaz para te corrigir. Ela entendeu como um eficaz para te conter, para você fazer o que ela quer. Então essa programação de agressão, seja verbal ou física, não veio de agora. O pessoal tenta conter agora, mas esquece que é lá atrás. Esquece que veio lá de trás. Quer conter e vetar o agressor, mas esquece de trabalhar com a cabeça dele. Esquece de trabalhar com o emocional dele. Quer conter e vetar o agressor, mas esquece que isso está programado na criança. Põe ela num lar diferenciado, mas esquece de como que está o emocional dela, tá? Elas passam por tratamento psicológico, mas é o suficiente? Como é que está o quadro emocional dessa criança? O quanto que ela encara isso na vida? Já foi programado. É necessário uma conscientização no método de educação, no método de correção das crianças. Adultos saudáveis, crianças saudáveis. Crianças saudáveis, adultos com a geração saudável. Você deve estar achando que é drama meu, mas você já observou como as pessoas corrigem os animais? Você já observou a forma da pessoa lidar com uma planta que está crescendo um pouco mais aflorada? É pela violência. Estão condicionados a lidar as coisas, a conter as coisas através da violência. E esse padrão, esse instinto de violência, elas não fazem porque quer, e sim porque está instalado num padrão inconsciente, no inconsciente da pessoa. É o que ela aprendeu e o que ela deixa fluir. É o padrão já instalado. É necessário que se haja uma consciência sobre isso. O quanto que isso gera transtorno, o quanto que isso está causando sofrimento para toda a humanidade. Então o que eu quero alertar aqui é, o seu pai que te agrediu, que tanto te feriu, ele também passou por essa carga. E dentro dele há um profundo conflito dentro de si, pois todas as vezes que ele te agrediu, quando ele teve consciência da lesão que te causou, muito provavelmente ele sofreu, pois ele estava replicando o que aprendeu. O agressor carrega dentro de si essa confusão mental, carrega dentro de si essa dor, ele se culpa profundamente por não agir diferente de quem o lesionou lá atrás. Ele carrega essa culpa, esse sofrimento dentro de si, essa frustração. E por não saber lidar com isso, e por não saber agir diferente, ele intensifica cada vez mais a agressão. E às vezes, nem sempre é agressão física. Às vezes é por negligência mesmo, ou agressão psicológica, através de uma rejeição, é na sua retenção ali no lar, impedindo de que ela saia de casa para brincar na rua, ou para brincar com os vizinhos. Eu passei por isso. Eu fui condicionada de que os meninos eram maus, de que as pessoas eram ruins, de que eu não podia brincar com elas, de que todo homem que se aproximasse, toda criança, todo menino que se aproximasse de mim,
poderia me fazer mal. Então eu era presa dentro de casa. Eu não podia sair. Se eu saísse, além do terror psicológico, eu sofria agressão física. Então eu tinha que seguir a ordem, senão castigo ali era certo. E não é que era qualquer castigo, não. Era castigo para eu lembrar fisicamente, psicologicamente, de que eu não devia desobedecer às ordens dadas. E um outro tipo de agressão aí que pode ocorrer nas crianças é quando ela tem a sua inocência corrompida. Isso também eu passei. Quando a criança é exposta à sexualidade muito precocemente, de forma indevida, de forma não monitorada. Isso é um tipo de agressão, pois a criança não vai saber lidar com esse tipo de informação, ela não vai saber lidar com esse monte de coisas, e é aí que ela começa a não saber lidar com essas coisas, com a situação, e começa a criar histórias, começa a criar memórias traumáticas, mediante as violências já físicas, violências verbais, e ainda assim tendo a sua inocência corrompida. A gente nota isso, né, esse tipo de violência, esse tipo de agressão, né, onde a criança tem a sua inocência corrompida nas escolas. Comece a observar o comportamento das crianças, as mais novas de preferência. Eu lembro que eu ia para a escola e, como eu falei, né, eu fui exposta à sexualidade muito cedo. E eu pegava o caderninho, e era o caderninho de anatomia, e apontava para o órgão genital do boneco. Que isso? Eu perguntava 35, 40, 60 vezes o que era aquilo. E ninguém se tocava o que estava acontecendo comigo. Justamente por não se atentar a esses tipos de coisas que a exploração, que a agressão se perpetuava, que essa programação mental, esse trauma, essa dor se perpetuava. Pois a criança, quando ela é exposta a esses tipos de agressão, a esse tipo de violência, ela não consegue esconder. Ela fala. Não fala verbalmente, mas os seus olhos falam, as suas ações falam. O seu corpo expressa essa dor. O adolescente também. Só que ele, por ser um pouco maior, ele não consegue resolver essa raiva interna, e isso ele externaliza na forma de agressividade ou melancolia, da forma como eu tinha, depressão. Então, como você pode ver aqui, as crianças, né, essa fase infanto-juvenil, é exposto a uma série de situações agressivas, a uma série de violências que passam imperceptíveis aos olhos dos adultos. Os adultos não agressores. E a gente não se toca, a gente acha que é apenas um tapinha, é apenas um beliscão, é apenas um puxão de cabelo, é apenas um vem cá filha da puta. Mas ninguém se toca o quanto isso está impactando na mente da criança. Todo mundo se alarma com abandono, todo mundo se alarma com violência sexual, mas ninguém se alarma quando uma criança aparece com as pernas cortadas por uma surra de vara de goiaba. Ninguém se alarma quando a criança fala que ela é uma merda. Ninguém se alarma quando a criança começa a denigrir a sua própria imagem. Ou ninguém se alarma quando a criança ou adolescente começa a aparecer na escola agredindo os colegas verbalmente, desrespeitando o professor. Hoje talvez se alarme, mas naquela época... Então são programações que ocorrem ali de forma inconsciente, ninguém se acorda, ninguém alarma, só alarma quando há danos físicos, quando tem grandes proporções, mas as sutis, ninguém se alerta, ninguém acorda. Se você é o agressor, eu não estou aqui para culpar você, eu estou aqui para te acolher com amor, pois eu, inconscientemente, resolvi não ter filhos. Eu acho que por saber que esse programa estava latente em mim há uns anos atrás. E eu, por amor aos futuros filhos que eu pudesse ter, não queria passar isso à frente. Quando eu entendi que isso era um programa e que poderia ser passado para frente, eu falei, isso acaba em mim. Isso acaba em mim. Então, o que eu quero dizer para você é, enquanto você não tiver consciência de que
o mal que está causando aos seus familiares, o mal que você está causando a você mesmo, a sua vida, enquanto você não tiver consciência disso, você não vai ter o poder de escolha que eu tive em acabar com esse programa, em vetar esse programa, acabar essa história de maldição, acabar com esse método de educação ineficaz. Pois quando você tem o poder de escolha, essa maldição, esse problema acaba em você. Pois você escolhe não passar isso para frente, justamente por reconhecer os danos que causou na sua vida. Se de repente você achava, outrora eu achava, tá? Eu pensava assim, graças às surras que eu ganhei do meu pai, fui tão boazinha a dizer surras. Graças às surras do meu pai eu não tive 15 filhos, não mexi com drogas, não isso, não aquilo. Como se tivesse reconhecido que aquele padrão de consciência, aquele padrão de educação fosse o melhor possível. Mal sabia eu que toda essa raiva estava latente ali guardada em mim. Mal sabia eu que esse sofrimento estava dentro de mim, que essa dor estava dentro de mim. Enquanto eu não resolvia essa dor dentro de mim, eu não conseguia me perdoar e nem perdoar os meus agressores. Não conseguia liberar dessa dor que me prendia ao meu pai. Então eu estou aqui para te dizer que não. Isso não é o padrão de educação correto. Isso que você passou não foi o certo. Foi o melhor que seu pai deu porque é o que ele sabia inconsciente. Mas isso está causando um grande sofrimento na sua vida. É isso que está levando a sua vida para o buraco. É isso que está te causando você agredir os seus filhos, os seus animais de estimação. É isso que está gerando essa impulsividade, essa agressividade em você. E você pode dar fim. E por um breve minuto você está se perguntando assim, você também era agressiva, Ana Carla? Sim. Eu agredi os meus parceiros. Eu agredi os meus colegas de escola. Eu era impulsiva, a brava, a que não tinha paciência com nada. E isso era uma forma de eu conseguir externalizar esse programa, que até então eu não sabia que estava ali. Eu apenas via que eu agredia meus parceiros e eles ficavam um pouco assustados comigo. Mas é justamente por isso, foi o que eu aprendi a replicar, foi o que eu aprendi, que poderia ser feito para que as pessoas fizessem o que eu queria, para que as pessoas me ouvissem. Você pode romper com esse ciclo vicioso. E esse vídeo também é para você, profissional da saúde, para você, educador, que nota suas crianças um pouco com um comportamento estranho, ou então nota o seu adolescente ali com um comportamento diferenciado. Eles não têm a consciência de que precisam de ajuda, ou às vezes não sabem como pedir ajuda, porque não tem ninguém que observe-os, não tem ninguém que escute-os. Então, se você nota crianças ou adolescentes com padrões assim um pouco diferenciados, comece a chegar ali de forma amigável a saber o que você pode ajudar, o que você pode fazer para melhorar um pouco a vida daquela pessoa, se não resolver. Mas não fique omisso. Quando você fica omisso diante da situação, você corrobora, você colabora, você favorece que mais psicopatas apareçam na sociedade, que mais agressores apareçam na sociedade. Então, faça a sua parte também. Mas se você é a vítima e chegou nesse vídeo hoje, saiba que eu também fui a vítima e tive o poder de escolha. Tive como me libertar dessa dor. E essa dor está vindo à tona a você hoje, para que você possa eliminá-la, para que você possa sanar, para que você possa romper com esse programa doentio em você. Mas de uma coisa eu lhe garanto, se você optar por medo de não lidar com essa dor, se você optar por manter a lei guardada, cedo ou tarde, você estará fazendo pior quanto o seu agressor. Pois foi o que você aprendeu quando criança. Quando você não elimina esse lixo, essa carga emocional, essa memória de dor na sua mente, é ela que vai ditar os seus relacionamentos com as pessoas. É ela que vai estar replicando o seu padrão de agressividade. Então é necessário que você tenha coragem e desejo ardente em se libertar disso. Tenha coragem
e arregace as mangas para fazer a faxina emocional em você. Pois a pior coisa que você pode fazer agora que você sabe de tudo isso que eu te falei, é se manter na omissão, é se manter na inércia, por achar que as coisas vão se resolver por si só, ou por achar que aqui é puro drama, que as coisas tinham que acontecer. Mas de uma coisa eu te garanto, enquanto você não eliminar esse cravo aí dentro de você, ele vai te corroer por dentro e lhe trazer resultados um pouco difíceis. E até que você chegue numa situação de vida, uma situação na sua vida que seja um pouco irreversível. E é aí que você vai lembrar desse vídeo que eu te falei hoje. E você que está comigo até agora nesse vídeo, seja você o agressor, seja você a vítima, você tem como se curar. Você tem como romper, acabar com essa programação interna que já gerou tanto sofrimento no passado, e essa informação chegou até você hoje, para que você possa romper. Se você não conseguir fazer isso sozinho, busque por ajuda. Pessoas qualificadas, seja um psicólogo, seja um terapeuta. Estamos aqui também para te ajudar. Se quiser, nos procure. Mas faça alguma coisa por você, pela sua geração. Você seja mais um integrante da nova era de adultos emocionalmente saudáveis, que tem alegria, lembrando de toda a infância, de forma descomplicada, sem dor, sem choro, sem remorso. Que esse vídeo de hoje, senhoras e senhores, lhe traga uma boa reflexão. Até o próximo Revigore.